Olá, queridos amigos que nos acompanham virtualmente. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de cerimônias e práticas da Seichonoye. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez ouvimos falar por muitas vezes, que é o perdão. E para nos contar e explicar e ensinar a perdoar, temos a alegria de receber a preletora em grau master, Belisa da Rocha Braga. Seja bem-vinda, preletora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a você, preletora Ellen. É uma alegria imensa estar aqui, porque transmitir os ensinamentos da Seichonoye é o meu forte, porque esse ensinamento ele muda a vida das pessoas. E como eu tenho experiência disso, que a minha vida mudou através de praticar os ensinamentos da Seichonoye, então, sempre que eu vou falar desses ensinamentos, eu falo com muita alegria, com muita propriedade, porque, como a gente costuma dizer, é com conhecimento de causa. Esse ensinamento muda a vida das pessoas. É verdade, dona Belisa, é verdade. E o perdão é fundamental para um viver maravilhoso, né? E vamos iniciar, então, a nossa conversa, né? Na Seichonoye nós aprendemos que nós somos filhos de Deus perfeitos e já estamos salvos desde o princípio. Se nós olharmos para essa expressão, né, somos filhos de Deus perfeitos e estamos salvos desde o princípio, por que nós precisamos perdoar? Nós somos salvos desde o princípio. Esse princípio é que precisa ser bem entendido. O princípio é Deus. Como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. Então, uma coisa que é importante nós sabermos é fazer a diferença entre o que existe de verdade e aquilo que está manifestado, aquilo que aparece diante de nossos olhos. Então, na nossa natureza divina, como criação de Deus, nós já somos perfeitos. Mas, ao aparecermos por aqui, neste mundo dos 5 sentidos, muitas vezes nós nos ofendemos com determinados problemas que a gente julga que os outros nos causaram. E não é conscientemente que a gente guarda essa mágoa. Nós guardamos esse ressentimento inconscientemente. Muitas vezes a gente diz assim, já perdoei o fulano. Mas ele lá e eu aqui. Já viu essa expressão? Então, quando a pessoa diz, eu já perdoei, mas ele lá e eu aqui, quer dizer que ainda não perdoou verdadeiramente. Então, perdoar verdadeiramente, segundo nos ensina a Seichonoye, é reconhecermos no fundo da nossa mente que Deus não criou nenhuma pessoa que fizesse mal a outra. Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aquele problema que achamos que o outro fez para nos causar sofrimento está na nossa visão do mundo fenomênico. Não é na criação de Deus. A criação de Deus é perfeita, é perene, não muda e todas as pessoas são filhos de Deus e são perfeitos. Agora, nós ficamos olhando para aquilo que aparece na nossa frente. Isso que aparece na nossa frente, como nós costumamos dizer, que se manifesta, é aí que está o nosso drama. Porque a gente começa a olhar que o outro fez isso, fez aquilo, e não merece perdão. E aí, por causa disso, nós próprios é que somos prejudicados. Porque não vemos o outro como filho de Deus. Então, na oração do perdão, esse perdão mesmo que nós damos para o outro, é pedir perdão dizendo, me perdoe, que eu não sabia que você era filho de Deus. Quando nós dizemos assim, a gente vai fundo no cerne da criação de Deus. A criação de Deus é perfeita. Mas enquanto a gente estiver dizendo, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui, e quando lembra da pessoa, ainda tem algum ressentimento, ainda não perdoou verdadeiramente.
E quando nós vemos, né, preletora, o outro lá e eu aqui, significa que nós ainda não retiramos esse sentimento que enxerga o outro separado de nós mesmos, né? É porque não houve a identificação. Porque como filho de Deus, tanto aquela pessoa que eu acho que me ofendeu, como eu, somos uma só vida. O perdão verdadeiro, ele só acontece quando nós temos consciência. Eu e ele, ou eu e ela, somos uma só vida, que somos vida de Deus. É assim que ocorre o perdão verdadeiro, vendo a natureza divina da outra pessoa. Mas enquanto nós olharmos a aparência, aí a gente vai encontrar muita coisa para falar que nos ofendeu, que fez a coisa errada, principalmente na nossa família. Às vezes na nossa família tem muitas essas diferençazinhas. Ah, minha cunhada fez isso, meu marido fez aquilo. E enquanto nós estivermos olhando para as coisas que os nossos sentidos têm acesso, os nossos 5 sentidos, né? Então nós não perdoamos verdadeiramente. É lógico que aquilo que o outro nos fez, ele fez também inconsciente, por não saber que a gente é uma só vida perante Deus. Maravilha, preletora Belisa. E a oração do perdão, né, que é tão explicada e praticada por nós da Seitinoye, ela se encontra também em 2 literaturas, né? E nós aprendemos na Seitinoye, não é, preletora, que o perdão é fundamental para um viver como filho de Deus, né? E esta oração nós encontramos em 2 literaturas da Seitinoye. 2 delas estão aqui conosco, é o livro Minhas Orações e o livro Meditação para Contemplar a Deus, Shinsokan e Outras Orações, né? E no finalzinho da oração do perdão, preletora, nós temos 2 expressões bastante importantes, né? Que uma delas diz assim: não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Se olharmos para essas 2 expressões, né? O que significa perdoar verdadeiramente? Então, como eu já falei, perdoar verdadeiramente consiste em ver o outro como filho de Deus. Eu sou filho de Deus, o outro também é. Eu sou uma só vida com você. Então, quando nós entendermos que eu e o outro somos uma só vida, somos um, aí houve o verdadeiro perdão. E é aí que nós dirigimos essa oração. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. É como se nós estivéssemos dizendo para a pessoa: me perdoe, eu não sabia que você era filho de Deus. Eu não sabia que você e eu somos uma só vida. Uma vida perfeita e imaculada de Deus. Me perdoe. É nessa hora, quando você entende que você é filho de Deus e o outro também é que houve o verdadeiro perdoar. Na verdade, esse verdadeiro perdoar consiste no reconciliar. Perdoar é reconciliar. E o que é reconciliar, preletora Belisa, né? Perdoar é reconciliar. E o que é reconciliar? Reconciliar é exatamente isso. É nós enxergarmos o outro também como filho de Deus. O outro é filho de Deus. Aí houve a reconciliação. E você tem o desejo de agradecer a pessoa. Só terá realmente perdoado quando você agradece a pessoa. E quando você deseja orar pela felicidade dessa pessoa. Na Seitinoye, nos livros nossos da Verdade da Vida, tem muitas passagens que contam relatos de pessoas que, quando promoveram o verdadeiro perdão, então se curaram de várias doenças. Conseguiram concretizar seus desejos, conseguiram chegar nos seus objetivos. Porque enquanto você não perdoar, aparece aí uma entrave que atrapalha a graça chegar até você. Parece que não, mas é assim, estou rezando, estou orando aqui para Deus, oh meu Deus, me ajuda, meu Pai. Rezei, fiz 1000 sutras sagradas, a leitura de 1000 sutras, fiz a meditação Shinsokan, mas meu desejo não se concretiza. E aqui eu gostaria de ler um pouquinho aqui,
que neste livro, Meditação para Contemplar Deus, Shinsokan e Outras Orações, aqui na página 33, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: por mais que oremos e mentalizemos, há casos em que a coisa almejada não se realiza. É porque existe um obstáculo escondido. É porque não se perdoou alguém. Quando sentimos ódio ou guardamos mágoa de alguém, esse sentimento penetra no nosso subconsciente e não se apaga facilmente, mesmo que o consciente já tenha esquecido. É aquela questão lá, já esqueci, mas no consciente. Mas se toda vez que você lembrar da pessoa, vier algum sentimento de repulsa, você ainda não perdoou verdadeiramente. E aí o mestre Masaharu Taniguchi continua dizendo: enquanto continuar existindo este ódio oculto, toda oração será inútil, por mais fortemente que oremos. E aí então ele continua dizendo: portanto, antes de orarmos para realizar algo, devemos fazer a oração para perdoar o próximo. Somente quem perdoa será perdoado. E aí o mestre nos orienta como fazer a oração da reconciliação. E às vezes a gente diz, eu costumo fazer essa diferença, eu digo, oração para perdoar e oração para reconciliar. Às vezes, quando a gente vai fazer oração para perdoar, não sabe que é a mesma coisa de reconciliar. Então, a oração para perdoar é porque aquele me fez alguma coisa. Então, eu tenho que fazer a oração do perdão. Mas a oração para reconciliar é não ver o que perdoar. No Filho de Deus não existe o que perdoar. Aí sim houve a verdadeira reconciliação. Maravilhoso, preletora. E também vamos lembrar da revelação divina da grande harmonia, né? Exatamente. Que fala muito da reconciliação, né? Nos ensina de uma forma tão clara, né? E tão sábia como nós devemos nos reconciliar com tudo e com todos no universo. Como a senhora muito bem explicou, perdoar verdadeiramente, né? Para que a gente tenha um viver cada vez mais feliz. Uma coisa que me chama bastante atenção na revelação divina da grande harmonia é quando diz, tem um trecho que fala assim: a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. O que é esse recíproco agradecer? Eu lhe agradeço e você me agradece. Né? Enquanto não houver esse agradecimento verdadeiro, a pessoa não se cura e não se liberta de outro problema que tenha. E seus desejos não se concretizam. Porque lá no fundo do subconsciente há esse obstáculo que impede a salvação de Deus chegar até a pessoa. Não é que Deus não está mandando, Deus é perfeito e incessantemente Ele manda sobre nós as suas bênçãos. Mas nós precisamos de estar abertos para recebê-la. E para receber as bênçãos de Deus, precisamos tirar esses obstáculos. No caso, a gente guardar mágoa de alguma pessoa. Não é? Porque eu faço isso direitinho, mas de vez em quando eu erro também. Então, às vezes a gente pensa só que é o outro que é mau. Mas aqui na nossa manifestação, sem perceber, de repente nós estamos fazendo alguma coisa que está magoando as pessoas. E é por isso que é necessário fazer a oração, para reconciliar, para você entender que sua vida é vida de Deus, mas a do outro também é vida de Deus. Aí houve a reconciliação. Maravilhoso, preletora, maravilhoso. E para encerrar, né, essa nossa compreensão, essa nossa conversa, nós ouvimos talvez por muitas vezes dizer que nós devemos perdoar primeiro, né? Mas como saber o que ou quem nós devemos perdoar? Como nós conseguimos identificar isso na nossa vida e colocar em prática esse sentimento de perdão? A gente precisa fazer... algumas religiões falam o exame de consciência.
O que é o exame de consciência? Somos nós que devemos procurar ver em algum tempo, em algum ponto da nossa vida. Nós parece que já esquecemos, mas tivemos algum momento que alguém nos fez alguma coisa. E aí, para saber se já perdoou mesmo, tenta lembrar de alguma pessoa. Quando você lembra, se você sentiu uma repulsa, certamente você ainda não perdoou. Por isso, precisa fazer a oração para perdoar. E o mestre Masahaja Taniguchi diz assim, e só perdoou quando você sentiu o desejo sincero de orar pela felicidade da outra pessoa. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Então, como eu costumo falar, só dizer eu já perdoei, já esqueci. Esqueceu no consciente, mas lá no fundo da mente está aquela mágoa. Em tal tempo ele me fez isso, em tal tempo ele me fez isso. E enquanto você se lembrar disso, por mais que você ore para alcançar um objetivo, você não alcança, porque o ambiente é reflexo da nossa mente. Porque será que eu não alcanço? Temos que fazer esse exame de consciência e verificar se em algum momento, em algum tempo, nós não tivemos certas diferenças com alguém e que até hoje aquilo permanece. Por isso é importantíssimo fazer a oração do perdão. E praticar sempre, né, preletora? E praticar sempre. E ficar atento, né? Tem que ficar atento para não cometer algum deslize. Tem hora que a gente que pratica bastante os ensinamentos, tentamos nos aborrecer com algumas coisas. Essa passagem eu acho muito interessante, do mestre Masahaja Taniguchi, que o professor Tokuhisa perguntava para ele assim, que era o grande discípulo do mestre, né? Dizia assim, ô professor, você nunca fica com raiva de nada? Aí o professor dizia assim, olhar para ele assim, fico. Tem hora que eu fico aborrecido com alguma coisa. Eu nunca vejo o senhor aborrecido. Ele falava, eu fico. Só que tem um detalhe. Com a mesma velocidade com que eu me aborreço, com essa mesma velocidade eu perdoo. Então a gente tem que ficar atento para agir conforme o mestre Masahaja Taniguchi, porque as coisas da vida estão aí. E a gente vai seguindo um curso, de repente apareceu um problema que nos aborrece. Mas temos que tomar cuidado para, com a mesma velocidade com que nos aborrecemos, com essa mesma velocidade nós perdoamos, né? Nós nos reconciliamos com a pessoa. Nossa, preletora, maravilhoso ouvi-la. Muito obrigada pelas sábias orientações, né? E agora convidamos então os amigos para o momento da prática da oração do perdão. Muito obrigada. Então, agora nós vamos fazer a prática, efetivamente. A prática da oração do perdão, oração para perdoar. Vamos dar início a essa prática. No entanto, eu gostaria de dar uma pequena explicação para todos que estão nos assistindo, que estão participando dessa atividade, sobre esse quadro que está aqui. Esse quadro está escrito em idioma japonês. Então, o que está escrito nesse quadro? Está escrito Dissou. E o que é Dissou? Traduzindo para o português. Traduzindo para o português significa imagem verdadeira. Imagem verdadeira, ó Deus. Esse quadro, quando nós estamos numa atividade da Seicho no Ie, muitas delas requerem que nós façamos a reverência. E quando nós fazemos a reverência, na verdade, nós não estamos reverenciando o quadro. O quadro é um referencial para, através dele, nós fazermos a reverência para Deus. Não é para o quadro, é para Deus, porque já está escrito imagem verdadeira, Deus. O que está escrito em japonês, o significado é esse, imagem verdadeira, Deus. Então, quando nós
estamos fazendo as atividades, em todos os locais da Seita Noie, nós temos esse quadro do Dissô, o quadro que está escrito Imagem Verdadeira, Deus. E é através deste quadro que nós reverenciamos Deus. Por isso, nessa prática nós não vamos fazer a reverência, mas muitas delas a gente faz, mas é só para que todos saibam o significado do quadro, né? O significado do quadro é imagem verdadeira, e imagem verdadeira é Deus. E esse quadro, então, é um referencial para nós reverenciarmos Deus. Então, agora eu convido a todos para que nós possamos fazer essa prática da oração para perdoar. É uma prática extremamente séria, que nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão, porque o outro é filho de Deus, como eu. Não sou só eu que sou filho de Deus, o outro também é. Então, nesse momento, se você já fez uma reflexão, se tem a mágoa de alguma pessoa, alguma diferença, é o momento certo para você perdoar essa pessoa, para você reconciliar, para você se dirigir à natureza divina dele, perdoando e pedindo perdão. Vamos iniciar, então, a oração. Sentem-se numa posição confortável, aí na sua casa, onde você estiver assistindo, cerre os olhos e visualize por trás das pálpebras a pessoa de quem você guarda alguma mágoa. E nesse momento não existe mais essa pessoa, existe um Filho de Deus. E você vai se dirigir a este Filho de Deus, reconciliando-se com a sua verdadeira natureza, que é de pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então, cerre os seus olhos, sente, se quiser postar as mãos, pode postar, se não, fique numa posição confortável e vamos nos dirigir à pessoa ou às pessoas das quais nós sentimos alguma mágoa, através da oração do perdão. Então, dirijamos-nos a esta pessoa ou a estas pessoas. Mentalize o nome dela, ou os nomes dela, se você lembrar. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo, ou eu a amo, e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você
somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Repitamos essas palavras de perdão. Mentalize o nome da pessoa. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Eu lhe agradeço, você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe
mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. 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 Eu perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Deus a perdoa, portanto eu também a perdoo. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Em silêncio, manda essas vibrações de perdão para outra pessoa ou para as outras pessoas. Eu lhe perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, 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 obrigado. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Obrigado, 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 obrigado. Assim, nós encerramos essa prática sublime da oração para perdoar. É uma prática sublime, onde nós nos dirigimos a outra pessoa de quem guardávamos alguma mágoa. Nos dirigimos a ela dizendo, me perdoe, não sabia que você é a própria vida de Deus e jamais cometeu algum erro. E com esta mente pura, que vê todos como filho de Deus, com certeza, todos os seus desejos serão concretizados. Dessa hora, nós tiramos as entraves que atrapalhavam a concretização dos nossos desejos. Parabéns para todos que participaram e até uma próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais uma reunião virtual de cerimônias e práticas da Seite Anoye. Desejamos que os amigos coloquem em prática sempre a oração do perdão, lembrando que os 2 livros que mencionamos aqui estão disponíveis na livraria virtual da Seite Anoye. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam e convidamos para a próxima quarta-feira, em nossa próxima reunião virtual de cerimônias e práticas da Seite Anoye. Muito obrigada. O feto já é um ser humano perfeito.
A vida dele foi dada por Deus e nós, seres humanos, não temos o direito de recusar o que Deus dá. Não renegue seu filho, mesmo que você ainda não o conheça. Se desejamos verdadeiramente a paz no mundo, precisamos abandonar a ideia de que o mundo é dos mais fortes e de que é preciso sacrificar o outro para o bem próprio. Participe conosco do encontro virtual em prol da Pequena Vida 2021. Dia 17 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, pelo canal oficial da Seite Onoê do Brasil no YouTube. A luz não deve ficar escondida. Não importa a ideologia das pessoas. Devemos levantar bem alto a luz da verdade em defesa das pequenas vidas.